Hoje eu vou tocar num assunto um pouco diferente que envolve a ciência. Eu vou falar sobre ego e neurociência. Como eu vou utilizar alguns termos aqui que já tem no meu vídeo que eu fiz há um tempo atrás sobre meditação e neurociência, é interessante assistir aquele vídeo primeiro para depois assistir esse. Apesar que esse também eu vou citar algumas coisas que já constam naquele outro, já tem naquele outro, né? Ego e neurociência, tá? Fazer essa relação para que a gente possa entender qual o processo que acontece dentro da gente com relação a ego, que é aquilo que em meditação a gente está sempre falando, e além do ego, então apontar, né, é seu ego isso, é seu ego isso. Nós temos praticamente dois momentos do ego, vamos dizer assim, não são dois egos, dois momentos do ego. Tem um primeiro momento em que é um eu, esse eu está ligado com o corpo físico. Um exemplo muito simples é assim: se você tem um problema físico, você vai se preocupar muito, por quê? Porque você pode morrer. E essa conexão é com o corpo físico, tá? É normal em meditação, às vezes, acontecer algum lance, alguma coisa, onde você fica preocupado que você pode estar morrendo. E você, de repente, interrompe todo o processo com medo que você, de repente, possa vir a desencarnar, como diz os espíritas, né? Por quê? Porque nós estamos conectados com o corpo. Eu vou explicar algo relacionado à neurociência para a gente poder entender esse processo. Nós reencarnamos aqui na Terra, com um campo de energia que está no primeiro chakra nosso. Esse campo de energia é a nossa Kundalini. Tá? No primeiro momento, a Kundalini está apenas no primeiro chakra. Depois, com o desenvolvimento, através de... A própria vida desenvolve, mas vamos falar em termos de meditação. Você vai meditando, e de repente desbloqueia essa energia. É dito oriental, um dito oriental de que ela é uma cobra que está enrolada no primeiro chakra, que é a nossa região sexual. Quando você vai meditando, ela vai desenrolar, tá? E ela vai subir através da coluna cervical, né? Através da coluna, ela vai subir e chegar até o sétimo chakra, que é a iluminação. Nós temos o cérebro reptiliano, tá? Que no outro vídeo eu explico melhor o que é o cérebro reptiliano, mas nós temos o cérebro reptiliano, que ele tem tudo a ver com o ego. Quando eu digo este ego, é o eu que está conectado ao corpo físico. Se o corpo físico morrer, eu vou morrer. Essa é a relação que nós fazemos, tá? Então está conectado com o corpo físico. Esse eu, ele é semelhante ao que acontece no cérebro reptiliano. Por quê? Todas as vezes em que você é pressionado, ou seja, que alguém aponta o dedo para o seu ego, o seu eu, você ou vai fugir ou você vai atacar. Esse ataque ele pode ser até através de você dar satisfações, tá? Justificativas, por que você está fazendo aquilo. É importante a gente observar que esse processo é um processo inconsciente. É um mecanismo que tem no nosso cérebro reptiliano em que ele vai defender você. Esse você é seu corpo físico, não é algo superior. Então nós temos um momento do ego que é este eu. Este eu está conectado ou é para nós o nosso corpo físico.
Todo o trabalho de meditação é nós estarmos conscientes dessa inconsciência. Osho fala muito de nós reencarnamos aqui com 10% apenas de consciência. 90%, que é a grande parte, né? É como se fosse um iceberg, é inconsciente. É inconsciente e automático, é instintivo. Pode notar que assim, quando você entra na raiva, não adianta alguém te falar, ó, tá errado, não faça isso e tal. É instintivo, você não tem controle sobre isso. É por isso que, infelizmente, as pessoas, às vezes, entram na raiva e até chegam a ocasionar um problema muito sério, fatal, de morte. Por quê? Porque vem do cérebro reptiliano, onde ele é automático. Ele funciona eletricamente, ou seja, é instantâneo. Tá? Quando a raiva vem, ela é instantânea, você não tem tempo de tentar fazer alguma coisa. Aí ela já veio, ela já dominou, nós não conseguimos fazer nada. Todo o processo da meditação é nós estarmos observando esta inconsciência. Quando a gente começa a observar essa inconsciência, ou seja, a Kundalini, a cobra começa a desenrolar, aí a gente vai começar a perceber então já o segundo chakra, onde é possível observar a raiva, é possível observar a luxúria, é possível observar o medo. Quando nós atingimos o terceiro chakra, ou se quiser falar terceiro corpo, terceira dimensão, nós então começamos a perceber que já não é aquela coisa maciça que é o nosso corpo físico, já é uma coisa mais etérea. Então nós começamos a se desconectar, ou seja, nós deixamos de identificar com o corpo e começamos a identificar com estas energias que estão acontecendo. Então, a primeira fase nossa na meditação é nós irmos além deste eu. Este eu está conectado com o corpo físico. Este eu é o cérebro reptiliano. Este eu, ele está principalmente no primeiro chakra. Por quê? Porque a Kundalini, ela é física no primeiro momento. A hora que ela abre, ela então passa a ser etérea, ela passa a ser uma energia que vai subindo, subindo. Ok, primeira etapa do ego, o primeiro momento, é este eu que está conectado com o corpo físico. A partir do momento que você vai meditando, essa energia da Kundalini vai despertando e você chega até o terceiro chakra. Ótimo! Você já passa a ter consciência de que você não é o corpo. Isso é fundamental. Aí você passa a ir além do medo. O medo sempre vem do medo da morte. Qualquer medo que você tiver, ele vem do medo da morte. Os próprios mestres iluminados falam isso. Qualquer medo que você tiver, na verdade, é o medo da morte. E se você aprofundar um pouquinho mais nisso, mesmo que essa energia começou a subir, esse medo vem porque qualquer coisa pode destruir esse eu que você é. E você não quer, em momento algum, perder este eu. Veja bem, esse eu é você. Nós vamos fazer de tudo para não perder esse eu. Então, você vai se justificar. Você vai ou atacar, ou você vai fugir. Então tem tudo a ver o nosso ego com o cérebro reptiliano. Existe uma terceira possibilidade a partir do momento em que você vai além do terceiro corpo, do terceiro chakra, você vai além do cérebro reptiliano. Você vai chegar no cérebro límbico. O cérebro límbico é o cérebro que tem os mamíferos. Aí já existe uma possibilidade maior, porque ele não é elétrico, ele não é instantâneo, automático.
ele é químico. Tem um espaço de tempo para você observar as coisas. Então, no cérebro reptiliano, no eu, você é instintivo. Você vai ou fugir, ou você vai atacar. Agora cria-se uma terceira possibilidade, que é a observação. Observação é o que é meditação. Então, observar que surgiu a raiva. Observar que surgiu a luxúria. Observar que surgiu o medo. Existe um espaço bem pequeno de tempo, porque ele é químico. E aí nós chegamos então a outro momento do ego. Que momento que é? É o momento do eu sou. O eu, que é o corpo físico, você já percebeu que você não é o corpo físico, que você não é o cérebro reptiliano, mas agora você é algo mais sutil, mais energético, que é o eu sou. Nós temos que trabalhar agora em cima desse sou. Esse sou nada mais é do que o seu observador. Para quem medita já conhece essa palavra. A todo momento na meditação nós temos que estar observando. Você observa a raiva, você observa a luxúria, você observa o medo, você observa o seu ego, o eu, se manifestando. Todo o processo da meditação é um observar. Então, eu falei que nós tínhamos 90% de inconsciência e 10% só de consciência. Essa observação vai fazer com que aumente essa consciência e diminui a inconsciência. Esse aumento de consciência que nós chamamos de observador. Você aumenta o observador cada vez mais. Só que esse observador agora você vai sentir dentro de você. As pessoas pode ser que não percebam esse ego fora, mas você percebe que tem aqui dentro um eu. Esse eu é o sou. Agora se torna mais difícil. Por que se torna mais difícil? Porque você está totalmente identificado com a sua mente. Quando eu digo a você que você está pálido, você devia ir a um médico, que é o seu corpo físico, você até me agradece. Mas, quando eu digo que você está fora dos eixos, que você está ficando meio maluco, você vai ficar pé da vida comigo. Por quê? Porque a identificação com a mente é muito maior ainda, mais difícil de ir além dela. Esse sou, ele está conectado com o quarto corpo, que é o seu coração, tá? Que é o quarto chakra, e está conectado com o seu cérebro límbico, que é o cérebro mamífero, o cérebro das emoções. Está conectado com a sua amígdala. A amígdala não é a amígdala da garganta, é a amígdala cerebral, onde você tem aquele espaço que eu disse. Vamos falar em termos de medo, vai? Você tem um medo. Tá? Vem o medo, ele não se apodera de você, você vai olhar para ele. Tem um espaço de tempo que, se você conseguir observar, tá? Sem se identificar com o medo, a amígdala cerebral sua não entra. Agora, se a amígdala cerebral entrar, fica exatamente igual o cérebro reptiliano. Aí você fica totalmente inconsciente.
poderá acontecer qualquer coisa. Se for a raiva, você vai ter uma atitude agressiva. Se for o medo, você vai entrar em pânico. Se for o sexo, você vai tomar uma atitude que não deveria tomar. Às vezes você é casado e tal, e de repente se envolve com alguém numa situação de luxúria, onde essa energia chega até você, muito forte, e você observou, mas de repente demorou muito e a amígdala cerebral entrou. E aí você perde o controle da situação. Então, esse vídeo hoje é para deixar muito claro a todos nós de que nós precisamos ir além do cérebro reptiliano, que é o eu, que é o corpo físico. Depois nós temos que ir além do cérebro límbico, que é o emocional, que é o soul, que é uma coisa que você sente dentro de você. É um observador interno que você tem. E isso a gente começa a meditar, meditar, meditar e acaba descobrindo esse observador. Às vezes a gente tem dificuldade de falar observador, mas como assim? Você já observa, por exemplo, você está me observando falar aqui. Beleza, isso é um observador. Só que nós precisamos voltar esse observador para nós. Ou seja, nós temos que ter duas direções. Você observa eu falando, mas observa também o que acontece dentro de você. De repente eu estou falando aqui e você internamente está dizendo, bobagem que está falando, isso não existe, imagina. Então, se você conseguir olhar para os dois lados ao mesmo tempo, você vai ver já o seu eu reagindo. É muito simples. Agora, se você já estiver no cérebro límbico, se você já estiver no quarto corpo, se você estiver no soul, que é mais sutil, você até vai perceber que de repente você fala, mas isso eu não concordo, mas peraí, mas ele tem razão. Nesse ponto ele tem razão. Porque quando eu sou pressionado, eu vou fugir ou eu vou atacar. Quando você começa a ficar, você começa a justificar, você não está atacando, mas você está fugindo. Às vezes, você ataca. Você vai botar o dedo na frente e dizer, isso não é verdade, não é assim, não é desse jeito, você não entende nada. Infelizmente, isso acontece com todos nós. Mas o que é legal a gente saber que você pode aumentar esse observador, essa inconsciência que nós temos, que é 90%, e aumentar a consciência, aumentar esse observador. E aí, você chegando no quarto corpo, que é o cérebro límbico, o cérebro emocional, o cérebro mamífero, você poderá ir além disso. Como o propósito hoje desse vídeo não é falarmos do além do quarto corpo, além do ego, que hoje fala que é a não mente, porque até aí você está na mente. E Osho diz, quando você vai além do ego, você vai além da mente. Mas veja bem, você precisa ir além do eu, que está conectado com o cérebro reptiliano, que está conectado com a Kundalini, que está enrolada no primeiro chakra. Tá. A partir do momento que começa a abrir, você começa a caminhar para o cérebro límbico. Começa a caminhar para esse ego, uma segunda etapa dele, que é o soul, que é uma coisa mais interna, que você percebe que você existe, que você está presente. Esse é o ponto. Espero que tenha entendido, né? Reveja o primeiro vídeo que eu falei de meditação e neurociência. Reveja esse vídeo mais vezes para clarear para você. Leia sobre cérebro reptiliano, tá? Tem diversas pessoas falando sobre isso, o cérebro reptiliano, né? Tem até um médico que eu cito no primeiro vídeo, né?
que lançou um livro em 1990 falando sobre isso. Então, leia sobre isso, entenda isso, e aí comece a relacionar isso com a meditação, com os chakras, e aí você vai entender melhor o que acontece. Entender como nós funcionamos, nós, corpo físico, nós, mente, é muito importante. Você passa a ser um ser neste universo. A diferença é muito grande. Atualmente, quando nós estamos no cérebro reptiliano, nós habitamos apenas esse corpo. Talvez você diga assim, mas qual a dica para a gente ver se a gente está no reptiliano ou não? São coisas muito simples para você entender se está ou não. Se você está muito ligado ao sexo, você está no reptiliano. Se você tem muita raiva, está ligado ao cérebro reptiliano. Se você tem muito medo, está ligado ao cérebro reptiliano. Tem um detalhe mais simples ainda. Tá? Se você só está preocupado com sexo e comida, você está no cérebro reptiliano. É simples. Investigue aí dentro de você. Né? Não adianta você não concordar com o que eu estou dizendo, isso não vai mudar nada. Investigue aí dentro de você. Com relação a essas três coisas: o medo, a raiva e o sexo. Você está muito conectado a tudo isso? Você está no cérebro reptiliano. A sua Kundalini não desenrolou ainda. Osho fala muito que quando a Kundalini sua sobe, você não terá mais agressividade. A agressividade, ela vem do cérebro reptiliano. Ou seja, quando ela desenrola, tá, você foi além do cérebro reptiliano, porque não vai haver mais agressividade, seja fisicamente ou seja até verbalmente. Primeiro fisicamente e depois verbalmente. Tá? Então é muito simples para você verificar onde você está, que cérebro que você está. Tá? É simples demais. É só você constatar em você, não nos outros. No outro não importa isso. Em você. Onde você está? Você está no cérebro reptiliano? Ok, não tem nenhum problema. É uma questão de você ir meditando, fazendo técnicas de meditação, que é a única forma para você observar essa inconsciência que acontece em todos nós. Então é muito simples. Por isso, se você não medita ainda, comece a meditar. Meditação é uma coisa simples, meditação não é religião. Você pode ser espírita e meditar, você pode ser evangélico e meditar, você pode ser católico e meditar. É como você vai na academia. Você vai na academia, a academia não é católica, crente, evangélica, espírita, nem nada, budista, não. É uma academia. Então, é como academia. Você faz uma técnica de meditação. No caso de hoje, nós usamos técnicas ativas. Por quê? Técnicas ativas, ela vai trabalhar seu corpo primeiramente, para depois trabalhar a sua mente. Cérebro reptiliano primeiro, para depois começar a trabalhar a sua mente, que é o cérebro límbico. Então, se seguindo esses passos, você vai começar a ficar consciente dessa inconsciência. É simples. E não é religião. Nós podemos dizer que é religiosidade. Por quê? Porque quando a Kundalini desenrola, ou você vai além do cérebro reptiliano, então começou a desenrolar a Kundalini, ela vai subir até o último chakra, o sétimo. Nesse momento você se conecta com Deus, que é a própria palavra religião. Religião é religar-se com a fonte. A fonte é Deus. Então nós podemos dizer que meditação não é religião, é religiosidade no sentido de você se conectar com a fonte. E a fonte é Deus. Quando você se conecta com a fonte, você e Deus é um só, como Jesus falou.
É simples. Ok? Valeu! Até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido.